igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontram no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1, amém? Ruth, capítulo de número 1. Coloca na tela para mim, por gentileza, filho. Achei, não precisa mais não. Ruth, capítulo de número 1, verso 1 em diante. Diz assim: os dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Belém. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse jovem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá. E vieram na terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. O nome de uma era órfã, o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do teu povo, dando-lhe pão. Amém? Podeis usar assim. Ruth, capítulo de número 1, é uma passagem muito conhecida, né? Visto que vai se dar no tempo dos juízes. A palavra começa a dizer que nos dias em que os juízes julgavam na terra, houve fome, literalmente, em Belém de Judá. Aqui a gente está falando de um período, literalmente, a qual Deus sempre falava com o seu povo, trabalhava com o seu povo e abençoava o povo teu. Só que seu povo verdadeiramente sempre virava as costas para o Senhor. O povo vivia verdadeiramente um ciclo vicioso, uma confusão espiritual, uma concessão, uma apostasia. O povo se virava literalmente contra Deus de diversas formas. E Deus, para literalmente atrair o teu povo de novo, levantava um juiz, convertia o teu povo. E quando Deus convertia o teu povo de novo, a Bíblia diz que Deus voltava a abençoar o povo teu. Só que como era um ciclo vicioso, isso se repetia. O povo passasse assim um tempo, o juiz morria. O povo voltava literalmente a virar as costas para o Senhor e deixar literalmente de servir o Senhor, de buscar ao Senhor, de se entregar ao Senhor. Só que o primeiro capítulo de Ruth, verso 1, a Bíblia é clara em dizer que nesses dias que os juízes julgavam a terra, houve fome em Belém. Deus literalmente observando o ciclo vicioso do povo, Deus aí decidiu mandar uma fome para a cidade de Belém. É uma forma de juízo que Deus decide mandar em Belém, até porque o povo sempre virava as costas para Deus e Deus decidiu ferir a terra. Deus decidiu ferir a terra mandando-lhe uma grande fome. Agora Belém está passando literalmente por esse período, por um período de fome, por um período de seca, por um período, aleluia, em que as coisas, aleluia, não estão sendo produzidas. A terra está passando literalmente por uma escassez. E deixa eu pensar com você bem rápido. Belém é conhecida literalmente pela casa do pão, até porque Belém significa Lechem, que significa pão, a casa do pão.
Só que a terra que não produzia mais trigo, se não produz mais trigo, não tem pão, não tem farinha, não tem pão. Belém literalmente é ferida na terra, e se não tem trigo, não tem pão. Belém também era conhecida, aleluia, por grandes plantações, aleluia, de cevada. Belém era conhecida, aleluia, pelos gados, aleluia, pela grande produtividade de leite também dentro da cidade. Só que se não tem, aleluia, mantimento ou cevada crescendo na terra, porque a terra está sendo ferida, o gado não come. Se o gado não come, não tem carne, muito menos não tem leite, literalmente, nas vacas. A cidade de Belém está passando literalmente por um período de fome e de seca, é literalmente por um período de escassez. É a gente olhar para Belém e dizer que a casa do pão não tem pão. Belém é conhecida por isso, mas não tem pão mais dentro da cidade de Belém. E aquilo que movimentava literalmente a economia da cidade, agora não tem mais literalmente economia. Por quê? Porque literalmente o que movimentava a cidade era literalmente o pão, a cevada, o trigo, o mantimento, o leite, a carne. Belém agora não tem isso. E a Bíblia vai dizer assim literalmente, que aqueles que estavam dentro da casa do pão, agora decidem sair da casa do pão. O interessante também é que Belém também não é só conhecida como a casa do pão. Em Belém, aleluia, também nós conhecemos ela também como a cidade do tanque de Belém. Segundo Samuel, capítulo de número 23, verso de número 15, Davi vai olhar para os seus soldados e vai dizer: quem me dera beber um pouco da água do poço de Belém. Por quê? Porque literalmente Davi tinha uma grande certeza que Belém não tinha só pão para saciar sua fome, aleluia, ou para saciar, aleluia, o seu estado físico, mas Belém também tinha água para matar a sua sede, saciar a sua sede. Belém não era conhecida só como a casa do pão, mas também era conhecida como a cidade do tanque de Belém, aquela que sacia a sede daqueles que se achegam a ela. A cidade de Belém era conhecida por tudo isso. Só que a Bíblia vai dizer assim, que existe uma família dentro dessa cidade. E essa família dentro dessa cidade está observando que Deus decide ferir a terra. Deus decide ferir a terra. Isso aqui é interessante, porque quando Deus decide ferir a terra, aleluia, quem está dentro da terra vai olhar para aquilo que Deus está fazendo e vai atribuir tudo o que Deus está fazendo ao diabo. Isso aqui é importante de se falar, por quê? Porque na nossa vida tudo que está dando errado, a gente coloca a culpa no diabo. A gente tem a capacidade de olhar para a prova, para a luta, para a dificuldade, para a escassez da vida e dizer que a gente está passando isso e tudo isso é culpa do diabo. Só que o texto vai dizer que Deus decidiu ferir a terra de Belém. Às vezes isso acontece com a gente, isso aqui precisa ser frisado. Quem decide às vezes provar a gente é Deus. Quem está na mão, aleluia, de Deus é a gente. E às vezes a gente atribui literalmente a nossa vida, as coisas que acontecem com a gente, ao diabo. Mas eu já ouvi aqui alguém dizendo, aleluia, que Deus, aleluia, oh meu Deus, agindo Ele, todavia, quem impediria? Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas, independentemente, aleluia, se as coisas são boas ou se as coisas estão ruins. Deus é aquele que está no controle das nossas vidas. Quem está dentro da cidade de Belém está atribuindo o quê? O juízo de Deus ao juízo do diabo. E olha só o interessante que ele diz. Ele diz: vamos sair de Belém. Por quê? Porque literalmente a terra está ferida. Deus se esqueceu do seu povo. A pergunta é: Deus se esqueceu do povo? Deus se esqueceu do povo, gente? Não. Deus não se esquece do povo teu. A diferença é que um dia Deus, olhando para Salomão, a construção do templo, Deus vai olhar para Salomão e vai dizer literalmente da seguinte forma: Salomão, dentro desse ambiente eu vou dar graça, vou responder o povo, aleluia, e as súplicas do meu povo. Mas avisa para o povo que se a peste chegar, se a fome chegar, e se a terra ficar escassa, diga ao povo, que o povo que se, oh meu Deus, que se chama pelo meu nome, se orar, se buscar, se humilhar, se entregar a mim, aleluia, e lembrar do Deus dos altos céus, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e ali ordenarei a minha bênção. Então, não é Deus que se esquece do povo aqui, é literalmente
É literalmente, o povo que está se esquecendo de Deus. É literalmente o povo que está se esquecendo de Deus. Não é Deus que se esquece do povo, é o povo que está se esquecendo de Deus. Segundo, Elimelec está atribuindo primeiro aquilo que é de Deus para colocar a culpa no diabo. Isso aqui é interessante, porque quando ele olha para as coisas que estão acontecendo e atribui aquilo que é de Deus às coisas do diabo, Elimelec vai tomar uma decisão, vai tomar uma atitude totalmente, às vezes, como a nossa. Vai pegar a sua família e vai dizer: Deus não ordena mais a bênção nesse lugar, vamos. Vai pegar a sua mulher, Noemi, Malom, Quilion, seus 2 filhos, e a Bíblia vai dizer assim que eles decidem descer as terras de Moabe. Só que eu fico pensando aqui comigo, bem rápido, como é que alguém está saindo da terra de Belém, da casa que tem pão, do lugar que tem alimento, do lugar que tem água para beber, ainda que Deus está ferindo a terra, porque o povo está se esquecendo de buscar a Ele, mas é um ambiente que Deus desce, que Deus dá graça, que Deus abençoa, mas Ele vai atribuir totalmente a escassez de alguma coisa, porque Deus não habita mais. A ideia dele não é Deus mais, ele está agindo, é o diabo, ele atribui o que Deus tem para ele, para o diabo. De vez ele entender que o tempo dele era de humilhação e de lamento, de choro, mas de vez ele se lamentar, se humilhar e orar, ele atribui literalmente o que está acontecendo ao diabo. Ele decide sair. Quando ele sai, ele leva seus 2 filhos e a sua mulher para Moabe. Deixa eu pensar com você. Moabe não é qualquer cidade. Moabe é literalmente aquela cidade que, quando o povo de Israel quis passar por ela, o Moabe vai olhar e vai dizer: daqui vocês não passam, por aqui vocês não entram. Deus, olhando isso, vai amaldiçoar as terras de Moabe e vai dizer: aleluia, oh meu Deus do céu, e vai colocar, aleluia, as terras de Moabe em um tempo contado e determinado. Deus amaldiçoou a cidade e as terras de Moabe. Eu fico pensando aqui, como alguém tem a capacidade de dizer: Deus não está habitando e não é Deus que está fazendo. Vai pegar a sua casa, a sua família e vai decidir levar as suas famílias às terras de Moabe. Detalhe: terra amaldiçoada por Deus. Como é que eu tenho a capacidade de olhar e dizer que uma terra amaldiçoada é provisão para minha casa e família? Eu vou pensar às vezes um pouco mais fácil. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus. E às vezes por alguma coisa Deus decide nos provar, nos colocar, aleluia, em algumas situações, para fazer a gente cair em lamento, em choro, em humilhação, se voltar a Ele. Mas de vez a gente, aleluia, ficar firme, buscar ao Senhor, se converter ao Senhor, a gente pega a nossa casa, a nossa família e diz: Deus não está, mas aqui é melhor eu voltar para o mundo, porque no mundo eu tinha prosperidade, as coisas andavam, as coisas aconteciam. Às vezes é melhor estar lá do que estar aqui, porque aqui eu não vejo mais a mão de Deus. Eu pegar a minha família e sair com ela deriva por aí, achando que Deus está abençoando mais lá do que cá, quando na verdade a única coisa que Deus quer é lamento, choro, humilhação e conversão daqueles que aqui estão. Era o que Deus queria de Belém, de quem estava lá. Só que ele decide levar a sua família para as terras de Moabe, uma terra amaldiçoada. E a Bíblia vai dizer no verso de número 2 que ali eles ficam. A palavra aqui é: fazem estalagem, fazem morada. Fazem estalagem, fazem morada e ficam no lugar amaldiçoado, ficam no lugar, aleluia, que Deus não ordenou a vossa bênção. Isso aqui mexe comigo. Porque no lugar que Deus não ordenou a bênção, o verso número 4 vai dizer assim: os seus 2 filhos se casam. Deixa eu pensar uma coisa com você bem rápido. Porque às vezes a gente tem essa mentalidade. A gente está no ambiente errado, fazendo de forma errada, mas os filhos estão casando. A pergunta é: está dando certo ou não? Aos nossos olhos, saímos do lugar de escassez, estamos aqui, as coisas estão dando certo, a gente até já casou.
Estamos constituindo família, as coisas estão dando certo, Deus está ordenando a bênção, Deus está abençoando a nossa casa, Deus está abençoando o nosso lar, oh meu Deus. Só que a pergunta é: Deus estava abençoando Elimeleque, Malom, Quilion, aleluia, e Noemi? Não. Só que o diabo é especialista, aleluia, em prender a gente no mundo, para depois, aleluia, colocar a gente literalmente para viver aquilo que ele chama de morte. Está escrito? Tá. Eles até se casam. Aparentemente está muito bom, gente. Mas o verso de número 5 começa a dizer que ambos morrem. Está dando certo. Deixa eu te falar, está dando certo. Mas Deus não está dizendo para você sair daqui e para lá. E ainda que você ache que nos seus olhos está dando certo, o que o diabo quer fazer é te matar, é te tirar da presença, é matar literalmente o que Deus tem com você, aleluia, é arrancar a tua vida. Ao princípio você até acha que está dando certo, estou ganhando bem, as coisas estão melhor, as coisas estão evoluindo. Mas o que o diabo quer é te prender para literalmente tirar a tua vida e mostrar literalmente que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas na mão do diabo ele sempre vai te levar para a morte. Eu fico me perguntando, será que vale a pena sair da presença dele, do ambiente que ele nos plantou, para ir para um ambiente que não é para a gente estar? Eu vou ser mais simples. Um dia Abraão, aleluia, também por escassez vai decidir descer a terra do Egito. Foi para o ambiente certo? Não. E como é que você sabe que quando ele chega diante das terras do Egito, o rei olha para ele e diz: que mulher bonita. Ele diz: é minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã. Mas calma aí, Sara é sua irmã ou sua esposa? Não, minha irmã, minha irmã, minha irmã, minha irmã. Teologicamente, algumas pessoas vão dizer que também fazia parte de irmã de Abraão, parentesco de, sei lá, 3 parentes. Só que verdadeiramente Sara é esposa de Abraão. Abraão vai para um ambiente errado, está achando que vai prosperar. Mas quando está no ambiente errado, Deus começa a mostrar para ele que o ambiente errado está gerando nele morte. Ele começa a mentir. Porque no ambiente errado a gente tem a capacidade, a gente começa a replicar aquilo que as pessoas fazem no ambiente errado. A gente é fácil de absorção. Eu vou mais simples. A gente está dentro do nosso emprego e a gente está cercado de uma nuvem de testemunha que sabe nos observar. Só que todo mundo que está ao nosso território não serve, não é crente, não é filho, não é discípulo. Eles têm uma vida deles e o dia inteiro é palavrão, é gíria, é fofoca, é falando mal de um, é falando mal do outro. Se você não observa, você também está falando mal do outro, você está falando como eles, você está falando palavrão como eles. Você empresta a sua vida para ser verdadeiramente exemplo como eles são. Está no ambiente deles, mas a gente precisa entender que a gente não é como eles, mas estar no ambiente dele faz a gente ter uma fácil, oh meu Deus, absorção daquilo que eles são. A gente tem a capacidade de adquirir literalmente o testemunho daquele que não é, quando na verdade Cristo nos chamou para sermos luz e mostrar a luz para aqueles que estão perdidos lá fora. Só que quem está dentro das terras de Judá aqui, oh meu Deus, está achando que Deus não estava mais habitando, que Deus não era mais Deus, está atribuindo aquilo que é de Deus totalmente ao diabo e vai decidir sair, e as coisas vão dar certo? Todo mundo se casa, tem festa, porque casamento tem festa. E quando a gente está no tempo de festa, a gente nunca lembra do Senhor, a gente sempre acha que as coisas estão dando certo.
Deixa eu te falar uma coisa, não é porque as coisas, oh meu Deus, às vezes aos seus olhos estão dando certo, e você está num tempo, aleluia, de prosperidade aos seus olhos, oh meu Deus do céu, que Deus está se agradando, porque você está saindo da casa do pão e indo em direção às terras de Moabe, e tendo, aleluia, literalmente, as mesmas atitudes que eles. Vamos continuar. Verso 5. Morreu Naamã e Quilião e ficaram as mulheres desamparadas, seus 2 filhos e seus maridos. Isso aqui é interessante, por quê? Porque o marido era o provedor da casa. Até hoje os maridos precisam ser os provedores da casa. Infelizmente a gente está vivendo numa geração que os jovens hoje não gostam de trabalhar. Mas deixa eu te ensinar uma coisa, que é construir uma família. Entenda que o trabalho é digno. E a Bíblia diz assim, aleluia, que o trabalho dignifica, aleluia, o trabalhador. A Bíblia também é claro dizer que aquele, aleluia, que quer comer, trabalhe. Eu sei que eu estou vivendo debaixo de uma direção, oh meu Deus, de uma geração que às vezes não gosta de trabalhar. Mas eu preciso te ensinar que o trabalho ainda é digno, aleluia, de glória, de honra e de louvor diante do altar do Senhor. Só que os homens eram provedor da sua casa e agora eles morrem. As mulheres estão desamparadas. Só que aqueles estão em terra estranha, estão no mundo. A ideia aqui, a tipificação de Moabe é mundo. E quem está no mundo, depois que literalmente seus esposos morrem, o que eles fazem rapidamente? Hoje em dia, deixa eu te falar, eu escutei isso e achei pertinente. Hoje às vezes a mulher fica viúva e o camarada às vezes não espera nem um defunto esfriar. No casamento mesmo ele já dá um aperto de mão bem forte na mão, aleluia, aleluia, da mulher, e diz para ela: se precisar de alguma coisa pode me ligar. Hoje o mundo está assim, gente. Hoje o mundo não tem nem deixado, aleluia, às vezes o corpo de alguém esfriar. O cara já está ali, mostrando que ele está ali. E não precisa nem morrer. Se a gente não vigiar, o mundo está ali. Vigie com o seu casamento, amém? Só que eles morrem. As mulheres do mundo precisam literalmente serem alimentadas por alguém. Ele vai olhar para elas e vão dizer assim: olha, vocês estão comigo, meu filho literalmente, ainda que eu tivesse um filho mais novo, até que ele crescesse literalmente, ele não poderia se casar com uma de vocês, até porque vocês estariam avançadas de idade. Na lei do levirato, literalmente, um irmão tomava-se posse da irmã do seu esposo, assim quando este morria. Noemi estava olhando, literalmente estava dizendo isso, na lei do levirato. Só que não tem como, se ainda eu tiver um filho agora, ainda que você esteja muito avançada de idade, meu filho vai estar novo, ele não pode te tomar por mulher. Vamos embora. Tomem esposos para vocês. A Bíblia diz assim que a órfã vai olhar para ela e vai dizer: legal, estou metendo o pé, estou indo embora, vou te deixar aí, você não tem mais nada para me oferecer. Porque é assim, quando às vezes, oh meu Deus, quando a gente está no mundo e a gente não tem nada para oferecer, aleluia, ou quando alguém não tem mais nada para oferecer para a gente, ou gente não tem mais nada para oferecer para alguém, eles metem o pé, deixam a gente lá, com os problemas, as dificuldades, com as contas, oh meu Deus amado, com as situações do dia, metem o pé e diz: o teu problema é o teu, não me liga, eu não posso te ajudar nisso. O mundo vira as costas para a gente. Só que sabe o que eu amo? A palavra é que a Bíblia vai dizer assim, aleluia, que o Espírito Santo de Deus estará conosco todos os dias até a consumação do século. Com problema ou sem problema, Ele está do nosso lado. Com problema ou sem problema, Ele não nos abandona. Com problema ou sem problema, Ele nunca nos deixa. Oh meu Deus! Deus é especialista em estar ao nosso lado. Às vezes a gente é infiel mesmo. Às vezes a gente não consegue estar ao lado dele, oh glória, por alguma situação, mas ele totalmente é fiel. Órfã mete o pé, vai embora. Mas a Ruth,
A Ruth vai olhar para Noemi e vai dizer: Noemi, eu não te abandono. A partir de hoje, deixa eu te falar uma coisa: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o teu povo. Aonde você deitar, eu deito. Aonde você morar, eu moro. Aonde você habitar, eu habito. Aonde você passar, eu passo. Deixa eu te ensinar uma coisa, Noemi: não estou com você só por estar. Se eu falar para você contar comigo, eu estou com você. Se eu disser para você que eu estou junto, eu estou junto. Eu não sou alguém que bate nas suas costas e diz para você que estou junto com você, aleluia. Só no momento bom e na hora que as coisas acontecem legal. Pode contar comigo. As coisas não estão dando certo, mas pode contar comigo. As coisas não estão como eu queria, mas pode contar comigo. A gente está sozinha, mas eu não te abandono. O que é isso? Isso é a tipificação da igreja e do Espírito Santo ou de Cristo, literalmente olhando uma para a outra e dizendo para elas: eu não te abandono. Por que, Fernando? Porque todas as vezes que nós falamos de uma mulher na Bíblia, nós falamos da igreja. Cristo atribui a relação da mulher ou a figura da mulher à igreja. Lembra quando ele diz que ele vem buscar uma noiva ataviada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Noiva é mulher, igreja. Então todas as vezes que nós falamos de mulher na Bíblia, nós falamos de igreja. E a Ruth? A Ruth é aquela que não abandona a igreja, literalmente, independente das situações que a igreja passa. O que é isso? É a tipificação do Espírito Santo de Cristo Jesus. É ele dizendo para a gente que independente, aleluia, se a gente foi lá para fora, decidiu errar, abandonou, deixou o caminho por algum motivo, se a gente decidir voltar, se arrepender, olhar para ele e dizer: Senhor, eu errei, eu reconheço o meu estado, mas eu estou aqui para te dizer, me perdoa. Ele é totalmente Deus e fiel para estender a mão e dizer: de você eu não largo, de você eu não te deixo, aonde você for eu estarei, em todo tempo tu estarás comigo. Só que isso acontece quando? Quando quem está do lado daquele que é Espírito Santo e Cristo tem um estado de conscientização. Deixa eu pensar bem rápido, eu já vou finalizando. Olha o verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras, voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor me lembrara do teu povo dando-lhe pão. Só que é interessante. Por quê? Porque ela está na terra estranha, agora ela está em 2. Não é Ruth. Aquilo que saiu num grupo de 4, virou um grupo de 6, multiplicou, e tudo que multiplica a gente diz que está dando certo, legal. Eu vou parar de novo aqui porque eu preciso pontuar isso. Às vezes a gente diz que qualquer trabalho que a gente faz quando está prosperando é que está dando certo. Eu já vi diversas convenções, aleluias, cheias e lotadas, mas não era Deus que estava falando dentro da convenção. Então nem tudo que está prosperando está cheio. Porque Deus está aqui. Mas deixa para lá. Isso é para outro dia, meu Deus. Só que olha, ela se lembra, ou ela diz: eu ouvi que Deus se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Só que não é Deus que se lembra do povo, agora é o povo que entende o que Deus quer. O período aqui de um para o outro, em 6 versículos, passa-se mais ou menos de 10 a 11 anos, gente. Eu estou falando de 6 versículos num período de 10 a 11 anos. O verso é claro em dizer no 4 que eles ficaram ali quase 10 anos até os meninos se casarem. Então, peraí, os meninos se casam, passam-se 10 anos. Eles morrem, praticamente são 11 anos fora da terra de Belém. Aí ela diz: Deus decidiu se lembrar do teu povo dando-lhe pão.
Eu fiquei pensando como é que pode demorar mais ou menos 10 a 11 anos para um povo entender que é tempo de se arrepender, de se humilhar, de se converter, de se colocar na posição, de voltar para o altar, de voltar a chorar. Será que às vezes precisa demorar 10 anos para Deus mudar a realidade de uma nação, de uma cidade, de um povo? E aí Deus me fez lembrar do povo de Israel, dizendo literalmente: Fernando, o povo demorou 40 anos no deserto para literalmente entrar nas terras que mandam leite e mel, porque eu demorei 40 anos para arrancar da mentalidade do povo, do coração do povo, da mente do povo, literalmente o que é Egito, e precisei ensinar o povo literalmente a ter uma mente literalmente transformada em mim. Depois de quantos anos? 40! Eles ainda estão no 10%. Oh, meu Deus do céu! É 25%, aleluia, do que Noemi está vivendo, de 40 anos no deserto. Mas tem Fernando, o que você quer dizer? Simples. Eu quero dizer que se você está observando algumas coisas que não estão dando certo, não faça como essa família. Eu sei que a gente é tendencioso a sair. Eu sei que a gente é tendencioso a deixar. Mas não faça como essa família. Aprenda que a única coisa que Deus quer é que você ore, que você busque, que você se humilhe, que você se entregue, que você se converta. Eu sei que quando não está dando certo, nem força para orar a gente tem. Eu sei. O sentimento de frustração vem, o sentimento de angústia vem. Às vezes até se questionamos por que não está dando certo. Só que você já se imaginou se Jó parasse no tempo e ficasse se questionando todas as vezes e todos os dias? Oh meu Deus! Começasse a murmurar porque as coisas não estão dando certo, porque veio o fogo do céu e lambeu primeiro os bois dele, porque veio, aleluia, oh meu Deus amado, a desgraça e matou os filhos dele, porque veio literalmente, aleluia, outra desgraça e arrancou todos os servos dele, porque veio, aleluia, aleluia, a enfermidade tomou conta do corpo dele. Já imaginou se ele olhasse e dissesse: Deus, está dando tudo errado? Começasse a murmurar, se levantar falso contra Deus, falar o que não se devia, aleluia, e virasse as costas para o Senhor. No verso 42 ele nunca diria: hoje os meus olhos te veem, Senhor. Fernando, e por que ele disse isso no capítulo 42? Simples. Porque antecedendo o rei, a Bíblia diz assim que Jó decidiu orar pelos seus amigos. Deus decidiu abençoar a Jó em dobro com tudo que ele tinha, e foi o homem mais próspero daquela terra. Como é que é? Ele decidiu orar uns pelos outros. Ele poderia ter perdido o posicionamento, mas entendeu que diante de todas as coisas que estavam dando errado, a única coisa que ele não poderia perder era o culto diante do altar de Deus. Eu não posso perder o altar. Podem ter tirado os bois, aleluia, a capacidade de eu entregar o sacrifício vivo, mas eu aprendi, aleluia, na minha caminhada, que não existe maior sacrifício vivo do que eu, do que a minha vida, do que o meu espírito, do que a minha mente, do que meu coração. Ele aprende a se entregar como sacrifício vivo, e Deus muda a vida dele. Se a gente ser como Jó, Deus muda a nossa vida. Se a gente ser como esse povo que entendeu depois de 10 a 11 anos que a única coisa que Deus queria era posicionamento, o povo nunca teria vivido escassez. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu finalizo e entrego. Oh, glória. Sabe que por muitas das vezes vai gerar alguma sentença de Deus sobre nós, ou alguma escassez de alguma coisa? Simples. Primeiro, o mau posicionamento do povo que estava no lugar
Deus decidiu ferir o que era? A terra. Belém era conhecido por quê? Pela casa do pão. Só que deixa eu pensar bem rápido. O que é literalmente alimento primordial para se fazer o pão? Você diz trigo, farinha, porque sem trigo não tem farinha, não é assim? Oh meu Deus, é a essência primordial para se ter pão. Só que quem é o pão da vida, literalmente, em João capítulo de número 6? Cristo. É Ele que diz literalmente que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nos alimenta. É Ele que diz que aquele que bebe do meu sangue e come da minha carne vive e terá vida eterna. Esse não tem morte, mas viverá e terá vida eterna. Só que literalmente um povo que não tem farinha, não tem literalmente a primeira essência. Não tem pão, e se não tem pão, não tem Cristo. Só que o que faz a gente não ter Cristo é a falta da essência. E o que é a essência aqui? O trigo. E o que é o trigo, Fernando? O trigo aqui é comunhão. O que faltava para dentro da cidade de Belém, literalmente, era comunhão com Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus. Já reparou que por muitas das vezes, quando a gente deixa de ter comunhão no altar de Deus, e a gente vai se afastando da comunhão com Ele, parece que as coisas vão imperando, aleluia, não vão acontecendo, parece que as coisas vão ficando mais difíceis e travadas. É a falta de comunhão. Falta de comunhão é literalmente dizer que faltava oração lá. Faltava o que, Fernando? Secreto. Faltava renúncia, literalmente para se entregar numa vida e numa vida de secreto, gente. O povo queria, aleluia, ser conhecido como a casa do pão e ser conhecido como um lugar onde todo mundo ia para se alimentar. Só que a pergunta é: como alguém vai se alimentar de alguém? Aleluia. Se ele não tem pão. Ou detalhe, como é que eu consigo alimentar alguém se eu não tenho comunhão com aquele que é pão? Haja vista que para mim, aleluia, ser alguém que tem a capacidade de alimentar alguém dentro daquilo que nós chamamos de rito, comunhão, culto, ambiente religioso. Ou saímos do ambiente religioso, falamos em casa, na faculdade, no serviço, no trabalho. Se nós tivermos uma palavra branda e conseguirmos alimentar alguém, é simplesmente porque nós tivemos um secreto de comunhão primeiro com Ele. Não tem como eu dizer que tenho Ele se não tenho comunhão com Ele. João capítulo de número 14, verso de número 20. Aquele que guarda os meus mandamentos e obedece a esse que me ama. A pergunta é: o que é guardar os mandamentos e obedecer? Oh meu Deus, é simples. É ler e praticar. Quando eu leio, pratico e obedeço, eu amo, sim ou não? Ele é claro dizer: aquele que me ama guarda as minhas palavras e as pratica. Não, Fernando, sabe o que é que eu guardo Deus no meu coração? Eu ando com Ele, Deus está morando no meu coração. Sabe o que é? Eu tenho Deus no meu coração, mas como assim? Como é que você tem Deus no seu coração? Se você se esquece de Mateus capítulo de número 6, quando ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que te vê no secreto, aleluia, vai te ouvir e te responder no público. Como é que você tem Deus no seu coração se você não guarda a palavra, não guarda a comunhão? Guardar a palavra no coração é guardar Ele, porque Ele diz: eu sou a palavra de vida eterna. João 14,6, Ele diz: eu sou o caminho, verdade e vida. E o que é a verdade senão a palavra? Ele vai me ensinar literalmente o que faltava dentro da cidade de Belém. Primeiro, harmonia. Segundo, relacionamento com a palavra. Eu sei que às vezes a gente gosta de ter relacionamento com todo mundo, e isso é legal, gente. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus do Senhor. É bom a gente ter comunhão com todos. Esses dias Deus tem falado muito: tenha comunhão com todos, aleluia. Guarde a paz e tenha comunhão
com todos. Deus tem falado muito sobre isso. Só que ter comunhão uns com os outros é muito bom. Mas a pergunta é como verdadeiramente ter comunhão com quem, aleluia, eu vejo, e não ter comunhão com quem eu não vejo. 1 João vai ser claro em dizer: aquele que diz que ama o seu irmão ao qual vê, e literalmente não ama, aleluia, oh meu Deus, ou não ama o seu irmão ao qual ele vê, certamente jamais amará o teu Deus a qual ele não vê. Por quê? Porque se eu amo o meu próximo a qual eu vejo, primeiro, eu guardo a palavra. Por quê? Porque eu tenho comunhão com ele. E se eu tenho comunhão com ele e guardo a palavra, eu digo que amo ele. Primeiro eu amo ele, para depois amar a ele. Só que às vezes a gente está vivendo debaixo de um mundo frio. Desculpa. A gente está vivendo debaixo de tempos frios. Porque a gente prefere ter comunhão com todo mundo, com o meu irmão, com o meu vizinho, com o meu amigo. Oh meu Deus. Mas repara que eu estou falando comunhão, contato, conversa. Mas quando meu irmão está precisando, meu Deus, o calo apertou e ele precisa realmente de mim. Ou quando ele erra, quando ele peca, ele precisa que eu demonstre para ele misericórdia e amor, que é amor da palavra. Eu viro as costas e digo: não, você não serve mais para andar comigo. A gente é frio demais. Quando alguém grita por socorro, a gente diz: sabe o que é? Não dá para te socorrer. Por quê? Porque eu não consigo nem cuidar dos meus problemas. Como é que eu cuido do seu? E por que a gente está assim simples? Porque está faltando às vezes a comunhão com o Pai, está faltando a comunhão com a palavra. Ele vai me ensinar uma grande verdade dentro do texto, e ele vai dizer assim, aleluia, existem 3 coisas, aleluia, que Deus observa. Ele diz: primeiro, misericórdia; segundo, a justiça; e o terceiro, o amor. E diante de todas elas, o amor é o mais forte. Só que a pergunta que não quer calar, aleluia, é: o amor é o mais forte, então quem tem que prevalecer é o amor? Sim ou não? Ninguém quer responder mais. É o amor. Só que eu fico pensando, dá para amar como 1 João capítulo de número 5 vai dizer? Ele vai dizer: filhinhos, não amemos só de palavras, mas amemos de atitude. Às vezes a gente tem a capacidade, gente, de amar mais de palavras do que de atitude. A gente diz que ama, mas não dá testemunho de como ama. Esses dias tem ecoado um versículo no meu coração. Lucas capítulo de número 17, verso 1, o Senhor olhando literalmente para os seus discípulos e dizendo: é inevitável que os escândalos não venham. É inevitável. Como assim, Fernando, é inevitável? Na política, na faculdade, no emprego, na igreja, todos os ambientes que você passa, é inevitável que os escândalos não venham. Aí ele diz: mas ai. O ai aqui é sentença para aquele que literalmente traz escândalo. Só que ele não diz qual escândalo é. Verso 1 de Lucas 17, ele vai dizer assim: mas ai do homem pelo qual ele veio. Ele não condena o escândalo, olha só. Ele não diz qual é o escândalo, mas ele diz: ai do homem pelo aquele qual ele veio. Porque ele quer, oh meu Deus, o que ele está condenando aqui é literalmente o testemunho do homem pelo qual traz o escândalo. O que é mais escandaloso para Jesus, Fernando? Mal ensino. Eu vou falar isso aqui de novo. Porque o que é escandaloso para ele não é simplesmente o ato final. É escandaloso quando alguém olhar e dizer assim: você viu o Fernando? Vou colocar eu lá. Você viu o Fernando? O que aconteceu? Fernando está bebendo.
É escandaloso para o Fernando. Só que ele não está condenando, aleluia, o ato da bebida, ainda que é o errado. Ele está condenando o Fernando, porque ele se preocupa muito mais com o exemplo que o Fernando dá para aqueles que estão observando. O que ele chama de escândalo é o mau exemplo. A pergunta é: a gente é crente, a gente é servo, a gente é discípulo, mas qual é o exemplo que a gente está dando? Por quê? Porque Balaão criou Noemi e Elimeleque saírem das terras de Belém, e Deus fez da terra primeiro, é porque alguém não tinha comunhão com Cristo, não guardava a palavra, não tinha Ele. E se isso estava acontecendo, era porque quem estava dentro da cidade não tinha exemplo para dar. Porque quando a gente anda com quem dá exemplo, a gente tem a capacidade de seguir o exemplo daquele que faz direito. Ainda que a gente tenta querer fazer errado, o Espírito que em nós habita diz: Fernando, está errado, não faz assim. Ele vai abrindo os nossos olhos, aleluia, para a gente enxergar aquilo que é luz, e vai nos ensinando a ser exemplo diante daquilo que nós estamos. É por isso que Paulo vai dizer, aleluia, meu Deus, Efésios capítulo 5, verso 1: sede imitadores de Cristo, assim como eu também sou. Olha só, exemplo. Balaão criou Noemi e Elimeleque não tinha mais exemplo dentro de casa. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Vou dar um exemplo bem básico aqui. Jeremias capítulo de número 28 vai dizer: aí do obreiro que faz a obra relaxadamente. O que é isso? Isso é um escândalo diante de Cristo. Isso é um escândalo diante daqueles que te veem. Porque você está sendo não é exemplo. Quer ver como isso é um escândalo? Lucas 17, verso número 2: ai daqueles que fazem os meus pequeninos errarem. Mas como é que eu faço eles errarem? Simples, porque você está sendo um mau exemplo. Pequeninos aqui não são crianças, pequeninos aqui são pessoas que são novas na fé, neófitos, e estão aprendendo hoje a caminhar com Cristo. Mas como é que eles andam literalmente no caminho, olhando o testemunho daquele que aqui já habita? Só se eu sou um obreiro relaxado, não oro, vou falar de mim, tá? Se eu não oro, não adianta eu olhar para alguém e dizer: você precisa orar. Certamente o meu testemunho está sendo mentiroso. Por esses dias, eu não queria falar disso, mas já entrei. Eu fugi desse versículo aqui, eu fugi, mas não dá. Deus usou o pastor no primeiro dia do culto, aleluia, dizendo que nós não podemos ser negligentes. Deus usou o Marcão literalmente para trazer um texto, dizer que nós não podemos, aleluia, não liberar perdão, porque seríamos mau exemplos. Deus usou a missionária Simone esses dias para dizer para a gente que na prova a única coisa que nós precisamos dar é exemplo. Deus usou a Carol ontem na simplicidade dela para ler em Mateus capítulo de número 9, que a única coisa que nós não podemos fazer é dar mau testemunho, adulterar, furtar e dar mau testemunho. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Hebreus capítulo de número 12, verso 1 vai dizer que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. De uma grande nuvem de testemunha nos observando. Então deixamos de lado ou para trás o pecado que tão de perto nos odeia. Fernando, o que é isso? Isso é Cristo dizendo: depois que você veio para mim, faça diferente. Tem testemunho de crente. Às vezes a gente diz: Senhor, minha mãe e meu pai não estão aqui, mas seu padrão testemunho de crente. Senhor, minha família não vem, mas existe alguma coisa que ainda
você não mudou e eles estão observando você. Já reparou seus amigos? Tem alguns que olham e me dizem assim: ser crente igual fulano? Prefiro ficar aqui. O que é isso? Escândalos. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A pior coisa no mundo espiritual e no reino de Deus é a gente ser um escândalo. Enzo, põe para mim Lucas 17, por gentileza. Não, Mateus 18. Só vou ler em breve. Mateus capítulo de número 18, verso de número 6 em diante. Olha o que vai dizer. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora que pendurasse ao seu pescoço na mão de pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé faz você tropeçar, corta e lança fora de ti, porque é melhor andares manco ou aleijado, e tendo as duas mãos e os pés cortados e serem lançados no fogo. Oh meu Deus, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca, lança fora de ti, porque é melhor entrares na vida com um dos teus olhos, pois tem de dois, e serás lançado apenas um no lado do fogo de inferno. Olha o que ele diz: aquele que, por qual vem o escândalo, é melhor que amarre uma pedra ao seu pescoço e se lance precipício abaixo. A gente é servo, crente, fiel, sim ou não? Sim! Precisamos sair daqui pensando: nós não podemos dar mal testemunho. Se a gente dá risada das amizades ou das brincadeiras, das rodinhas, quando eles comentam alguma coisa que não condiz com a palavra, nós estamos dando mau exemplo. Quando alguém fala mal da gente, a gente quer refutar, brigar, xingar. Não é que a gente fala palavrão, não fala? A gente está dando mais. Quando a gente não obedece os nossos pais e as nossas mães, a gente está dando um mau exemplo. Posso ser mais simples? Entrega o microfone para o pastor? Quando a gente dá a nossa palavra que a gente vai e vai estar, a gente tem que estar. Se a gente dá a nossa palavra, conta comigo, a gente tem que estar. Ele diz: ou a sua palavra é sim, sim ou não. Passou disso, é procedência do maligno. Se passou disso, você está sendo mal? Esse ser mau exemplo não dá para cobrar. Eu sei que antes de ir para aí, pensa aqui primeiro. Mas Jesus está dizendo: eu não quero que a igreja se torne um escândalo. Porque escândalo para a gente às vezes é: fulano adulterou, fulano caiu. A gente acha que isso aí é escândalo, e não deixa de ser isso, é escândalo. Mas o mau exemplo é mais escandaloso ainda. Amém? Não fazemos como a família de Eli, Meleque, Mamãe e Quilino, porque deixaram as casas de Deus para fazer o que não era para fazer, e se tornar um escândalo de mau exemplo. Amém? Que Deus os abençoe.